pessoal, tudo bem? Pois bem, vocês devem ter assistido alguns vídeos sobre terapia em dependência química. Pois bem, se vocês procurarem lá no Google, né, no site do Febrate, eu tenho outras especializações fora terapeuta em dependência química. Eu sou terapeuta holístico, eu sou terapeuta em desenvolvimento, eu sou terapeuta em método pavloviano e eu estou aqui para falar com você. Eu estou aqui para conversar com você que está sofrendo de algum trauma, algum nó, algum problema ligado à dependência, algum problema ligado à perda. Eu estou aqui para poder ouvir você. Hoje eu quero ajudar as pessoas que têm problemas e quem não tem. Quem hoje em dia realmente não precisa de ajuda. Então, primeiro que eu queria falar, tá, é sobre o meu tema base, dependência química. Então, vamos começar? Olha, não precisa se identificar, tá? Mas assim, caso haja dependentes ou codependentes, que são familiares de dependentes, a gente tem que saber que a gente tem que, o dependente, saber de que ele precisa de ajuda, saber de que ele precisa de ajuda de um profissional. O codependente, idem. O que é um codependente? O codependente é aquele que tem um parente ou um ente querido que necessita de ajuda, mas ele mais. Porque enquanto o dependente se anestesia, o codependente não. Ele sente na carne sem anestesia. Então você que de repente pode estar passando por algum problema nessa linha, tá? Eu vou começar a gravar esses áudios diretos e vou esperar que comentem. Então, caso alguém tenha alguma dúvida, enquanto eu falo, pode ir perguntando, pode ir falando, não fique acanhado aqui, tá? Aqui nós estamos trabalhando com orientação. O terapeuta, ele não tem o papel de curar, assim como o psicólogo, assim como o psiquiatra. O nosso papel é melhorar a sua qualidade de vida. A nossa função é orientar. Então, por exemplo, o dependente, ele nada mais é do que um doente. Não adianta você enxergar o dependente como um sem vergonha, como um safado, como um pilantra. Não, não é. O dependente, ele é uma pessoa onde o sistema biológico dele mudou e após anos de uso, a sua tolerância à substância aumentou. Então ele perde o controle. Então há o dependente que precisa realmente de uma internação, que são aqueles dependentes que realmente estão à beira de rua, realmente não têm como se sustentar, estão colocando a sua vida ou a de outrem em risco. E hoje existe uma lei que permite esse tipo de internação. É lógico que solicitada por um parente, mas não necessariamente, tá? Se você é um vizinho querido, você é um amigo querido e você tem e é testemunha, né, tem provas e é testemunha de que essa pessoa está afetando a si mesmo e a outros, você também pode fazer isso, tá? Então vamos lá. Só tem uma maneira desse tipo de dependente se tratar: internação. Mas qual é o dependente que ele quer se internar? Dependente ou é compulsório ou não é. E hoje a lei permite. Existe o dependente que vai se internar por consciência? Sim, existe. Mas o número é infinitamente menor. O dependente, ele é um líder nato, porque ele tem uma coisa chamada SAP,
que é SAP não, SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado. Então, para vocês que não sabem, o dependente é um cara, vamos pegar um dependente que ele usa uma determinada substância, não importa qual, certo é não se dizer a substância, né? Até mesmo para não causar a famosa fissura, mas independente da substância, o dependente, ele tem o seu cérebro e a sua forma hormonal orgânica de funcionar diferente. O dependente, ele vive em função. Por exemplo, quando a gente estuda os 12 passos, a gente sabe que o primeiro passo qual é? Admitimos que por causa do uso de drogas a nossa vida se tornou incontrolável. Então, o cara que já não tem mais controle de si, da higiene pessoal, o cara que já não cuida mais da família, o cara que já não consegue pagar suas contas, o cara que não vai trabalhar, a vida desse cara está incontrolável. A testa desse cara está escrita socorro. Então, para você que é codependente, é para você que eu estou falando isso. Ou você enxerga isso quanto antes, essa pessoa morre. Morre mesmo. E a dependência química, ela mata feio, tá? Há 3 caminhos para a dependência química. Ou prisão, ou instituições, ou a morte. Quem tem que enxergar isso? O dependente? Jamais, ele não vai enxergar isso. Quem tem que enxergar isso é o parente. Quando o parente vê que acabou o asseio, que o cara já não se cuida, o cara já não trabalha, que o cara já não tem mais amor por si próprio nem por outros, que o cara ele está causando prejuízos a outrem e à sua própria vida, né? Prejuízos que eu digo de vida, né? Financeiro. Todo adolescente dá pro papai, né? E todo adulto que tem um codependente acaba causando também. Então, é necessário enxergar que essa pessoa nesse momento precisa de uma internação. Mas, Sérgio, eu não quero internar, acho que não é o momento. Mesmo ele com a vida assim. Então, existem tratamentos alternativos. O negócio é ele querer ir. Existe o CAPS, você tem terapia, você tem, hoje em dia, clínicas ambulatoriais. O CAPS é uma delas, né? Eu não estou aqui para falar mal de organização nenhuma, mas eu não sou muito favorável ao CAPS, que o CAPS ele trabalha com redução de danos, ou seja, o cara que fuma tanto de uma, vamos pegar uma substância, fuma tanto de uma substância, ele passa a fumar menos daquela substância e ele reduz o dano, quando na verdade isso é um bom engano, isso é uma reserva. O que vem a ser a reserva? A reserva é quando você tem na sua mente o seguinte: olha, eu não vou mais usar determinada substância, mas eu vou beber aquela cervejinha. Só acontece que existem comorbidades e doenças somáticas. Só para você ter uma ideia, a cocaína com álcool forma uma substância única chamada cocaetileno. Ou seja, bebeu, usou. Usou, bebeu. Porque as duas criam uma só substância. Essa pessoa, uma vez consciente, uma vez ainda com algum controle de si, esta sim pode fazer um tratamento ambulatorial. Por favor, pelo amor de Deus, sem redução de danos, tá? Vamos para o médico, vamos procurar uma INA, vamos procurar uma instituição tem um poder superior que ele gosta, seja uma igreja, seja uma religião qualquer, independente de qual for. É necessário a crença em algo maior do que si, para você sair de algo que sozinho você não consegue. É necessário o apoio da família? É óbvio. Mas a família tem que entender de que ela tem que se cuidar também. Então, por exemplo, Sérgio, eu tenho um parente assim, mas eu não sei lidar com ele. Qual órgão que você vai procurar?
Bem, hoje nós temos o pai dos burros, né? Não estou chamando ninguém de burro, não. É o apelido dele. É o famoso Google. Pelo Google você pode procurar o Naranon. Pelo Google você pode procurar o Amor Exigente, que são órgãos que cuidam especificamente, melhor dizendo, de pessoas que necessitam saber lidar com o dependente químico. O dependente químico é uma pessoa que, ainda que abstinente, tá? Ele sofre de uma coisa chamada SAD, que é a Síndrome da Abstinência Demorada. Então, digamos lá que o cara está há 6 meses sem uso. Isso significa que ele não vai recair? Bem, existe uma coisa chamada é necessário saber antes de explicar que existe uma coisa chamada lapso e existe uma coisa chamada recaída. O lapso nada mais é que aquele cara que ele sentiu uma vontadezinha de beber e foi lá e vacilou. Mas ele se levantou, voltou a trabalhar, voltou a cuidar de casa, voltou a cuidar da família. Aquilo serviu como mola propulsora. E existe uma coisa chamada recaída, que é quando o cara realmente, o lapso dele, hoje ele faz, amanhã ele faz, depois ele faz, depois ele faz, quando ele vê, a tolerância do corpo vai aumentando e ele se torna cada vez mais viciado, então a sua vida vai voltar a ficar incontrolável. Eu estou rindo aqui, mas na verdade de mim mesmo, porque eu passei por isso. É triste demais. E a sociedade hoje está tomada por isso. A juventude hoje está tomada por isso. E acredite, muitos dos pais atrapalham o tratamento de dependente. Atrapalham por não saber, atrapalham por não procurar conhecimento, atrapalham por não entender que aquilo é uma doença e precisa ser tratada e achar que é pilantragem. Atrapalham às vezes até por não amar, ou por amar demais. É necessário entender de que na dependência química só existe uma coisa: tratamento ad eterno. Ad eterno como assim você acha? É para sempre. Ou você muda o seu rumo, ou você pratica os evites, que na NA explica muito bem, né? O evite é evitar pessoas, lugares e hábitos. E você começa a agir de maneira diferente, a produzir um ser humano diferente. Por que eu fiz os vídeos primeiros sem camisa? Para mostrar de que é necessário se despir de quem você é, para que você reconstrua-se. A reconstrução não vem sem antes se despir. Porque você pode mudar a personalidade? Não. Personalidade são trejeitos, forma de falar, expressões, mas o caráter ele é modificável. Que o caráter é a verdadeira máscara, é a verdadeira persona. Quando você vê uma pessoa que é ex-presidiária e de repente essa pessoa passa a ser um pai de família, ela mudou a persona. De repente ela fala com gíria ainda, de repente ela ainda torce para uma determinada facção, ainda que não use mais substância alguma, mas ela protege, defende, acha que aquilo é que é o certo. Isso são coisas ambientais, é criação, né? É o local onde aquela pessoa cresceu. Mas aquele cara mudou o personagem dele. Ele só não mudou a personalidade. Ele continua com os hábitos da onde? Porque nós somos, o Freud dizia, e ele dizia muito bem, de que nós somos o reflexo das 5 pessoas mais próximas de que convivemos. E para que isso modifique, é impossível. Em questão de personalidade. Em questão de caráter, aproxime-se de 5 mais próximos que você.
Mas para isso, é necessário que você procure esses 5 mais próximos. Nada melhor, por que eu gosto muito de indicar a NA, tá? Não é só porque eu sou terapeuta de dependência química, mas a NA, ela contém pessoas que entendem você. Enquanto existem parentes que não entendem, que te veem como marginal, como pilantra, vagabundo, a NA tem pessoas que sabem o que é sofrer com a dependência, sabe que é algo orgânico, sabe que há um gatilho, há um botão, há um trauma, há um nó. Por detrás de cada, só para vocês saberem, por detrás de cada dependente químico há uma família disfuncional. Porque ninguém fica disfuncional sem uma família disfuncional. Por exemplo, se uma máquina dá problema, mas ela chegou boazinha, ela só ficou disfuncional porque quem opera ela não sabe fazê-la funcionar. O ser humano é a mesma coisa, ele só se disfuncionaliza quando quem está próximo a ele é disfuncional. É necessário aproximar-se de pessoas funcionais e uma criação principalmente funcional para que você possa perdão, voltar a funcionar na sociedade. Mas é necessário uma sessão terapêutica para isso. É necessário um profissional especializado para isso. Bem, meu nome é Sérgio do Gente Cavalcante. Eu fiz um resumo basal do que vem a ser dependência química. Em breve estarei falando sobre terapias holísticas, quebra de paradigmas, estarei falando sobre codependência, né? Que é uma das principais culpadas ou favorecedoras, vamos dizer assim, culpadas é um nome pesado, mas favorecedoras para que esse dependente continue dependente, né? Porque a família, tem família que favorece, tem família que o cara está ali aprontando, né? Porque está doente, é óbvio, e a família, não, tadinho, é só um baseadinho, não, ele quer o tênis da Nike, quando na verdade você não entende que aquele cara precisa de tratamento, precisa de ajuda financeira naquele momento. O que ele precisa naquele momento é que você entende de que você está num grau de codependência em que você não entende que ele está doente. Então você está doente também. Existem órgãos para tratar isso, terapia para isso. Existe o CAPS, existe o Naranon, existe amor exigente. O CAPS é mais codependente, tá? Mas para o codependente, você tem aí o Naranon, o amor exigente, você tem literaturas. E existem diversos tipos de codependente, né? Existe o codependente que abandona e sozinho não dá. Sozinho o dependente não consegue. Existe o codependente que acha que o problema do cara é internação. E não adianta, internação se não quiser, não adianta. A internação compulsória é para caso de que quando o cara coloca a vida sua e de outrem em perigo. A lei já permite isso hoje em dia, tá? Do contrário, o tratamento tem que ser voluntário. Mas é necessário um tratamento com profissionais. É necessário de que ele entenda de que ele pode parar, mas ele a qualquer momento pode ter uma síndrome de abstinência demorada. Eu tenho. A diferença é que eu tenho técnicas para controlar, mas eu não estou livre de ter um lapso. Mas como eu já expliquei, lapso e recaída são coisas diferentes, né? Lapso é quando você comete uma prática que você sabe que é errada, mas aquilo como mola propulsora te levanta. E a recaída é quando esse lapso acontece vez após vez e a tua tolerância sobe e você se torna incontrolável. Então, antes disso acontecer, vamos procurar um profissional. Antes disso acontecer, vamos procurar alguém que
entenda da área. Seja um NA, seja, olha, diversas coisas, né? Porque a dependência química é uma doença biopsicossocial espiritual. Bio, porque afeta o biológico, o fisiológico também. Psico, porque afeta a psique daquele doente. Social, porque as relações interpessoais daquele doente também são afetadas, porque ele muda como pessoa, muda as suas atitudes. Se ele era misericordioso, não vai ser mais. Se ele tinha escrúpulos, não terá mais. Pelo menos enquanto a adoração ativa, a adicção, perdão, ativa. Ou drogadição ativa, prefira como quiser. Agora, quando o cara recai, ele precisa de uma ajuda. Ele precisa de um profissional, de uma internação, de um medicamento. É lógico que esse medicamento, o nosso papel é orientar, tá? Gosto de repetir muito isso. Não se cura o incurável, se orienta para melhorar a qualidade de vida. Eu posso melhorar a sua qualidade de vida, mas não posso curar. Mas existem técnicas para melhorar a qualidade de vida? Sim. Primeira coisa que o dependente não pode: ócio. Dependente tem que estar em atividade, trabalhando, limpando casa, está desempregado, lava a louça para a mulher, lava o banheiro. O ócio leva uma coisa chamada DEP, ou depressão leve. Todos nós temos um pouco, só que o dependente é intenso. Você quer ver uma coisa? Eu faço tratamento feminino também e existem mulheres que não sabem o que é menstruação há anos, porque elas vivem anos anestesiadas. E essa anestesia delas faz com que, quando elas sejam internadas, elas sofram 2 vezes mais. Elas vão sofrer porque voltam a sentir as dores do TPM, né? Voltam a menstruar e sentir todos os efeitos da menstruação e sentem ainda as crises de abstinência. Então, é muito complexo. É uma doença ardilosa, é uma doença que você tem que tratar do psique da pessoa. E para isso é necessário uma anamnese muito profunda, muito bem feita. Para quem não sabe que a anamnese nada mais é do que um mapa de vida da pessoa, uma análise, uma observação. O papel do terapeuta, não estou aqui para dizer do psicólogo nem do psiquiatra, mas o papel do terapeuta, ele é mais amplo no sentido de que nós estamos responsáveis por cuidar tanto do codependente, ou do familiar, ou do ente querido, como do dependente. A gente tem que fazer a anamnese, a observação, para que faça-se uma evolução de maneira efetiva, de maneira correta desse dependente. A primeira coisa que você precisa é entender a sua situação. É entender de que pior do que está a internação é a morte, é a prisão, é a tristeza, é a perda de entes queridos, é o abandono, é a solidão. Então vamos tratar, vamos cuidar. Você que está aí, que é dependente químico, entre em contato comigo. Olha, vou te deixar aqui o meu número, tá? Mas vou anunciar logo agora. É 2299, quase que eu falei errado. Vou repetir. 2299-603-7761. Repetindo. 2299-603-7161. Errei de novo, olha. Agora sim, 2299-603-7161, 2299-603-7161, 2299-603-7161. Pessoal, é necessário que você entenda
de que hoje em dia, no mundo inteiro, mal do século são dois: a ansiedade e a dependência química. E a ansiedade com a dependência química nem sempre está interligada, mas nos dias de hoje, em sua grandíssima maioria. Então vamos cuidar enquanto há tempo, porque enquanto há vida, há esperança. Procure um profissional, entre em contato com um profissional, faça uma anamnese ou um mapa da sua vida. Ele vai fazer isso com você, ele vai fazer a sua evolução, ele vai indicar o que é melhor para você. Se for o caso, eu sou contra medicamento, tá? Apesar de eu tomar também. Mas evito o máximo possível. Mas o medicamento é necessário, em alguns casos, ou na maioria. Na verdade, na maioria, principalmente no início. É necessário um medicamento que vai estabilizá-lo, é necessário um medicamento que vai cortar a ansiedade, é necessário um medicamento que vai acalmá-lo. Agora ele vai ser 100%? Não. Ele sempre terá, lembra que a doença é biopsicossocial espiritual? Então ele sempre terá aquilo gravado até que ele se desconstrua. É por isso que meus vídeos foram despidos, lembra? Meus 2 primeiros. Porque você tem que se despir de si mesmo. Agora, isso não é fácil. Isso é um movimento contrário diário. Um movimento contrário nada mais é do que você fazer o que você não gosta. Então, se você não gosta de trabalhar, vamos trabalhar? Se você não gosta de lavar roupa, vamos lavar? Lavar banheiro eu não suporto, vou confessar. Você acredita que é a primeira coisa que eu faço quando acordo? Lavar roupa, então, não suporto. Mas você acredita que é o que eu mais faço durante o dia? Então, vamos procurar ajuda. Vou repetir de novo meu telefone, para quem quiser atendimento pelo Zoom, tá? Ou pelo WhatsApp. 22 99 603 7161. DDD 22 99 603 7161. Lembrando que em breve vamos falar de quebra de paradigmas, tá? Lembrando que em breve vamos entrar no campo holístico. Lembrando que em breve vamos falar de Jair Bernot e a consciência, inconsciência e o poder dela. Isso influi muito também na vida não só de pessoas com outras comorbidades, mas como do dependente químico, tá? E eu conto com a sua presença. Johnny Clay Gomes de Paula, muito obrigado. Você já está aí há algum tempo, mas como eu estava com um raciocínio ativo, com o meu consciente ligado, meu inconsciente te percebeu aqui, mas eu agora conscientemente te agradeço. Edna Vidal, olha, caso vocês precisem de mim, eu estou aqui. Tá legal? Então, 22 99 603 7161. Fala com o Sérgio. Fala comigo. Eu estou aqui para te ajudar. Acredite. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Obrigado pela presença de vocês.